Olá, meus queridos alunos e demais entusiastas da programação orientada a objetos. Sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula de relacionamento entre classes. Eu sou o professor Gabriel Gadelha e fiz essa videoaula clara, rápida e objetiva para complementar uma videoaula prática que eu disponibilizei apenas para os meus alunos. Na videoaula prática eu trabalho no desenvolvimento do Sequence, mostro para vocês como agrupar as classes e como elas se relacionam na prática, e para complementar essa videoaula eu elaborei esse material um pouco mais teórico e objetivo para auxiliar o estudo de vocês. Portanto, nessa videoaula eu vou falar o que são os relacionamentos entre classes, quais são os tipos de relacionamentos, vou falar de dependência, associação, agregação, composição e apresentar, claro, a diferença entre cada um desses tipos de relacionamentos. Para começar, eu te pergunto, em que consiste um sistema orientado a objetos? Você pausa esse vídeo, conto 1, conto 2, conto 3 e você já deve me responder que um sistema orientado a objetos é um conjunto de objetos que se comunica por meio de troca de mensagens. E as trocas de mensagens envolvem a invocação de métodos. Já que um sistema orientado a objetos consiste na comunicação entre esses objetos, já que um objeto é definido dentro de uma classe, ora, professor, 1 mais 1 é igual a 2. Se o sistema orientado a objetos tem objetos que se comunicam, se os objetos são definidos nas classes, obviamente existe ou deve existir um relacionamento entre as classes que compõem esses objetos. E claro, existem dois tipos principais de relacionamentos. E o primeiro desses relacionamentos é a dependência, que indica que uma classe depende da especificação ou da interface de uma outra classe. Você vai modelar dependências quando quer mostrar que uma classe usa outra. Aí você fala, professor, nem sei ainda o que é uma interface ou o que é a especificação de uma classe. Claro que você sabe, meu querido aluno, minha querida aluna, a especificação nada mais é do que o conjunto de métodos públicos definidos na classe. Muito fácil. Além disso, eu tenho também a associação, que vai determinar que as instâncias de uma classe estão de alguma forma ligadas à instância de uma outra classe. Nós usaremos a associação quando desejarmos representar relacionamentos estruturais entre classes. Observem que a associação permite simplificar o processo de desenvolvimento de uma classe complexa. Só que não para por aí. A associação, pessoal, ainda assim, pode ser subdividida em outros dois tipos, a agregação e a composição. A agregação é um tipo especial de associação que vai modelar um relacionamento T1 entre pares. O que são pares? São duas classes que têm o mesmo nível de importância para os sistemas. São duas classes que têm a mesma força. São duas classes em que uma não se sobressai em relação à outra. Então, se você olha para as duas classes e consegue falar que um membro da primeira classe tem um membro da segunda classe, você já tem indícios de que é uma agregação. Agora, para confirmar essa agregação, essas classes precisam ter a mesma importância, a mesma relevância dentro do seu projeto. Esse relacionamento, ele significa que um objeto não é mais importante do que o outro. Por isso dizemos que é um relacionamento entre pares. Os objetos, eles poderão existir independente uns dos outros. Que objetos, professor? Ora, estamos falando de relacionamento entre classes. Nós vamos criar as classes para gerar objetos a partir dessas classes. Quando duas classes se relacionam por agregação, os objetos que são derivados ou que são instanciados a partir dessas duas classes, eles podem existir independente uns dos outros. Ora, professor, mas isso não acontece sempre? Claro que não acontece sempre. E justamente por não acontecer sempre, existe também a composição, que é um outro tipo especial de associação, que é um pouco mais rigorosa do que a que eu acabei de falar, do que a agregação. Na composição, o relacionamento ele não é entre pares. Isso significa que existe um objeto que é mais importante do que o outro. Existe um objeto que é mais forte do que o outro. Que objeto, professor? Os objetos instanciados a partir das duas classes que se relacionam. Se eu tenho duas classes que se relacionam por composição, os objetos que são instanciados a partir dessas classes, eles não são independentes. Significa que o objeto mais fraco da relação, ele só existe se existir uma instância do meu objeto mais forte. Entendi nada, professor. Vou mostrar para vocês os primeiros exemplos em diagramas de classes
E claro, na aula prática eu vou mostrar para vocês como é que nós implementamos isso e quais são as diferenças dos detalhes de implementação. Vamos agora à representação em UML de cada uma dessas relações. A primeira delas é a dependência, que é representada por uma seta tracejada. Essa seta tracejada ela vai da classe dependente até sua dependência. Isso significa que relatório depende de filtro. Qual é a indicação clara e objetiva para eu olhar para essas classes e saber que existe essa dependência? Veja que em relatório existe um método chamado salvar em arquivo. Esse método ele recebe como parâmetro um objeto chamado filtro, que é da classe filtro. Se existe um objeto da classe filtro como parâmetro de um método da minha classe relatório, isso daqui já implica diretamente na dependência. Vejam o exemplo de baixo. Eu tenho impressora e tenho documento. Vejam que a impressora ela tem um método imprimir. O método imprimir recebe um documento como parâmetro que é do tipo documento. Isso já expressa claramente a dependência. Esse objeto do tipo documento que é parâmetro do meu método imprimir. E mais uma vez, dependência é representada por essa seta tracejada. Em seguida, a associação. Diferentemente da dependência, a associação ela é representada por uma linha não tracejada, uma linha toda consistente, uma linha padrão. Nessa relação, nós podemos definir alguns elementos que vão nos auxiliar a entender melhor a relação entre as classes. Neste exemplo, eu trouxe as classes pessoa e empresa. Uma associação ela pode ter um nome. Neste caso, eu batizei a associação de trabalha. Pessoa trabalha para empresa. Além disso, numa associação eu posso descrever, além do nome, eu posso escrever a cardinalidade, que indicaria quantos objetos dessa classe estariam envolvidos com quantos objetos desta classe. Na aula prática eu vou mostrar esse exemplo. E eu posso também definir os papéis. Os papéis, eles se referem às responsabilidades de cada uma das classes envolvidas na associação. A classe pessoa é o empregado, a classe empresa é o empregador neste exemplo de associação. Como eu já havia antecipado, eu posso detalhar um pouco melhor uma associação. E a primeira forma de detalhar essa associação é por meio da agregação. A agregação, assim como a associação, ela liga duas classes por uma linha reta. A diferença é que na agregação eu terei um losango preso à classe principal, a classe agregadora. Ah, Gabriel, mas você disse que a agregação é um relacionamento entre pares. Quando eu digo que ela é um relacionamento entre pares, significa que objetos das duas classes existem independente um do outro, mas ainda assim existe uma classe que vai gerar, que a partir dela vamos instanciar objetos que vão ser os objetos agregadores. Então a classe agregadora neste caso é turma e a agregada aluno. Lembrem-se, o losango não preenchido ficará grudado à classe agregadora. E como é que eu sei que existe essa agregação? Ora, meus jovens e eventualmente não tão jovens assim. Uma turma, ela tem alunos. Eu falei para vocês que o relacionamento tem um, ele é um grande indicativo de uma agregação. Turma tem um aluno, só que não tem só um, professor, tem um ou vários. Então aqui eu já trouxe o exemplo da cardinalidade aplicada à agregação, mas que também pode ser aplicado quando você utilizar uma associação simples. Aqui eu estou indicando que eu posso ter nenhum ou várias turmas, cada turma pode ter um ou vários alunos. Por que isso é um relacionamento de agregação? Na verdade, meus queridos e minhas queridas, para que eu consiga definir se o relacionamento ele é agregação ou composição, eu preciso analisar o sistema que eu vou desenvolver. Ah, professor, um mesmo conjunto de classes, dependendo do sistema que eu vou desenvolver, pode ser agregação ou composição? O pior é que pode. Agora, por que eu estou indicando que esse diagrama ele se refere a uma agregação? Eu estou indicando que é uma agregação porque eu estou pensando no sistema de gerenciamento de uma faculdade, por exemplo. No nosso caso, que estudamos, trabalhamos na UFESA, nós nos deparamos com o SIGA. Lá no SIGA existem turmas, lá no SIGA existem alunos. Uma turma ela é aberta no início do semestre e ela é fechada ao final do semestre. As turmas elas são transitórias, né? Elas têm a duração de um semestre. No momento que eu abro a turma, ela é criada sem nenhum aluno. Os alunos se matriculam
Então, nesse momento, a turma passa a ter alunos. No final do semestre, a turma ela é finalizada, o objeto turma deixa de existir, mas eu pergunto para vocês, os objetos alunos continuam existindo no SIGA ou eles vão embora junto com a turma? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, os alunos continuam existindo, até porque no próximo semestre os mesmos alunos se matricularão em outras turmas. Então, visto que é um relacionamento entre pares, visto que os dois objetos são independentes, porque um pode deixar de existir e o outro pode continuar existindo, isso significa que é um relacionamento de agregação. O outro exemplo é um sistema de e-commerce. No sistema de e-commerce, você começa a visualizar produtos. E aí você gosta de um produto, você vai lá e colocar no carrinho. Você coloca vários produtos no carrinho. O carrinho é a classe agregadora. Por quê? Porque um carrinho ele tem vários produtos. Ah, professor, mas em termos de implementação, como é que eu sei disso? Veja que carrinho tem como variável de instância, tem como atributo um array de produtos. Isso indica que carrinho tem produtos. Da mesma forma, se a gente for a nível de implementação de turma, a turma deve ter uma coleção de alunos. Quando eu digo uma coleção, já que vocês ainda estão no começo da disciplina, vamos pensar em um array de alunos. Mas poderia ser um pouco mais amplo, como vocês vão estudar um pouco mais à frente na disciplina, quando eu falar de coleções. Por que esse relacionamento de baixo também é uma agregação? Primeiro que os produtos eles existem completamente independente do carrinho. Existindo o carrinho ou não, os produtos estão lá na vitrine, qualquer usuário que entrar no site de e-commerce vai conseguir visualizar os produtos. O carrinho só vai ser criado no momento que você seleciona o primeiro produto e indica colocar no carrinho. A partir daí o carrinho passa a existir. Então vejam que os objetos eles existem um independente do outro e por isso também é uma agregação. E a composição, professor, a composição é tão diferente assim? Para começar, é e não é. Vejam que na composição, o losango, no objeto compositor, ele é um losango preenchido. Na associação, o losango não é preenchido. Na composição, o losango é preenchido. Essa é a primeira diferença. Mas o que importa mesmo é a semântica, é o significado dessa pequena diferença aqui no diagrama. Isso significa, quando eu aplico a composição, que os objetos eles são dependentes. Um objeto não existe sem o outro. Não é que um não existe sem o outro. A nota fiscal, por exemplo, ela pode até existir sem item nenhum, mas não existe item da nota sem uma nota fiscal. Ah, professor, mas um item da nota não é um produto? Opa, se fosse um produto seria produto e não item da nota. Um item da nota, ele está até relacionado com o produto, mas ele diz que produto é, diz a quantidade de produtos e diz o valor, por exemplo. Isso seria um item de uma nota fiscal, que não é um produto, se relaciona com o produto também, mas isso são cenas para os próximos capítulos. Neste ponto, você precisa entender que se eu apagar uma nota fiscal, não vai existir nenhum objeto item da nota. O objeto item da nota ele depende fortemente da nota fiscal. Ele só existe se eu tiver uma nota fiscal. Por isso que o relacionamento é de composição. Na prática de implementação, professor, vai haver alguma diferença? Não, pessoal, a implementação de composição e agregação ela é muito semelhante. A diferença mesmo é semântica, no entendimento da relação, que mais uma vez pode variar de sistema para sistema. Outro exemplo aqui é empresa e filial. Existe empresa sem filial? Claro que existe, professor. Mas existe filial sem empresa? Claro que não. Se é uma filial, ela é filial de alguma coisa. Vejam também, pessoal, que eu posso indicar o direcionamento da relação. Eu posso indicar a direção da relação se eu fizer uma associação, se eu detalhar essa associação como uma agregação, ou, claro, se eu detalhar a associação também como uma composição. Mais uma vez, na nossa aula prática, nós vamos ver um pouco mais detalhes sobre todos esses assuntos. Nesta videoaula, vamos simplesmente ver os conceitos de forma bem objetiva. Se ainda assim você ficou na dúvida entre agregação e composição, vamos para os exemplos práticos. Imagina o Cartola, que é aquele sistema que eu acho que é a Rede Globo que faz, que você pode escolher jogadores, você vai comprar jogadores e alocar os jogadores no seu time, né? Você é o Cartola, você é o cara que manda, você é o cara que compra os jogadores. No sistema do Cartola, existem times e existem atletas. Tem o seu time, por exemplo, o time dos outros
dos outros competidores. E existem os atletas. Por que que isso é uma relação de agregação? No momento que você deixar de jogar, você deixa de ter um time. Mas os atletas que estavam no seu time, eles deixam de existir no sistema. Pensa em um, pensa em dois, pensa em três. Não, galera, os atletas continuam existindo no sistema. Claro, qualquer outra pessoa vai poder ir lá, qualquer outro cartola vai poder ir lá e contratar o atleta, ou seja, trazer o atleta para o seu time. Deletei time, o atleta continua existindo. Já pedido e item do pedido, que é muito semelhante à nota e item da nota, existe uma relação um pouco mais forte. Não existe item do pedido sem pedido. O item, ele é do pedido. Não é item da minha imaginação, não é item do sistema, é item do pedido. O pedido deixou de existir, o item do pedido também deixou de existir. E galera, infelizmente uma aula boa, passa rápido, passa voando. Se você gostou, achou esse assunto interessante, achou que te agregou de alguma forma, clica no like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e mande suas dúvidas. Vocês que são meus alunos, me mandem e-mail, tirem suas dúvidas no Discord, ou você que não tem acesso a esses recursos, comenta aí no vídeo que eu vou responder a todas as dúvidas. No mais, desejo para todos vocês um grande abraço, muita saúde, paz e até a próxima videoaula.